Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Biblioteca do Canal, série onde estamos estudando sobre as religiões mundiais, as seitas e estudaremos movimentos neopentecostais. Então, se você ainda não é inscrito, eu te convido, vem se inscrever. Ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e não esquece de deixar o seu curtir, porque é muito importante para o crescimento aqui do canal. Nós já estudamos aqui nesta série as religiões mundiais e agora estamos nas seitas pseudo-cristãs. Então hoje será a segunda seita pseudo-cristã. Então estamos estudando sobre religiões. Nós sabemos e entendemos que o significado da palavra religião é religarmos a Deus, religar-se a Deus, né? Mas nós entendemos que religião implica em reler as Escrituras, reestudar as Escrituras, estudar e reestudar. É preciso que haja um aprofundamento das verdadeiras e sagradas Escrituras para que nós venhamos ver o contraste que há entre as religiões, entre as outras formas e maneiras de pensar e de ver e a nossa maneira de analisar e ver a Bíblia Sagrada. Nós entendemos em 1 Pedro nos diz que nós devemos defender o verdadeiro evangelho para que a falsa interpretação não seja rechaçada. Então é preciso que nós cristãos, com amor, com carinho, venhamos estudar as religiões, não com o intuito e o objetivo de ofensas, mas sim de rever, de reler, de estudar, pois nós sabemos que a religião dentro da palavra de Deus implica em leis, mandamentos, preceitos, normas, estatutos, deveres que o cristão deve fazer. Maneiras em que o cristão deve se portar ao estudar e a rever a palavra de Deus. Então devemos lutar com garra para que o verdadeiro e genuíno evangelho seja propagado. E devemos analisar os erros e as outras falhas que existem nas falsas interpretações da palavra de Deus. E é com este objetivo que nós estamos estudando sobre todas as religiões mundiais, sobre as seitas, sobre os movimentos, porque cabe a nós, e segundo a palavra de Deus nos diz, examinai as Escrituras. E nós sabemos que nós vivemos num país laico, ao qual nos dá a liberdade e a palavra de Deus nos dá o livre arbítrio para que possamos escolher qual caminho devemos seguir. Qual fundamento estaremos fundamentados, qual base estaremos estruturados para vencer até a volta do nosso querido Jesus. Então hoje nós iremos estudar os testemunhas de Jeová. Eu quero deixar bem claro a todos vocês que não estou me referindo às pessoas e nem estudando as pessoas. Estamos estudando as interpretações e as formas de as pessoas verem e interpretarem a palavra de Deus e com isso as contradições do evangelho e do cristianismo com essas outras religiões. Testemunhas de Jeová é uma das seitas mais conhecidas. A maior parte das casas, pelo menos uma vez, já foi visitada por alguma testemunha de Jeová. A seita tem sido rápida em expansão em diversos países. Não obstante, defendem ideias controvertidas como se recusar a receber e a doar sangue ou órgãos, não comemorar aniversário, seu trabalho de visitação,
preferencialmente abrange casas de evangélicos. Neste caso, eles têm o proselitismo, eles fazem o proselitismo, então eles vão nas casas das pessoas que já conhecem as escrituras para que eles possam converter para a igreja deles. Os testemunhas de Jeová, eles distorcem os estudos bíblicos, né? Possuem a Bíblia deles denominada como tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, adaptada para se ajustar às suas ideias heréticas. A Organização Mundial dos Testemunhas de Jeová alega possuir no mundo cerca de 60 mil congregações, contando com 4 milhões de obreiros de tempo integral e voluntários. Os Testemunhas de Jeová hoje possuem o maior parque gráfico mundial para disseminar suas literaturas. Resumo histórico das Testemunhas de Jeová. Charles Russell, de 1852 a 1916, foi criado na Igreja Presbiteriana, passou pela Igreja Congregacional, finalmente tornou-se adventista, porque a doutrina da aniquilação o agradava. Logo, as ideias próprias de Russell forçaram sua saída do adventismo. Em 1872, Russell passou a liderar um pequeno grupo de estudos bíblicos, dizendo-se conhecedor das línguas originais, o que não era verdade. O mau testemunho de Russell. Russell foi um homem de mau testemunho, foi réu de inúmeros processos judiciais, inclusive o motivo por sua própria esposa, no qual fora acusado de adultério com a empregada Rose Ball. Em virtude do grande escândalo causado por este processo, a sede da seita foi mudada para Nova York. Russell escreveu uma obra em 7 volumes, chamada Estudo nas Escrituras, sem a leitura da qual não seria possível entender a Bíblia. Ezequias Soares fala de Russell, faleceu desapontado e frustrado em 1916. Nenhuma de suas profecias teve cumprimento. Deixou a entidade em funcionamento, pois ele angariava fundos visitando os doentes e moribundos, forçando-os a doar seus bens a entidades. Os sucessores de Russell. Joseph Rutherford, educado num lar batista, foi o segundo líder dos Testemunhas de Jeová, era juiz de direito, superou em muito a Russell, foi o responsável pela expansão da seita por muitos países do mundo. Sua profissão lhe possibilitou defender a seita diante de vários tribunais. Criou a revista Despertai, que tem circulação mundial, numa convenção em Colombo, Ohio, em 1931. Mudou o nome da seita para Testemunhas de Jeová. Rutherford dividiu as testemunhas em 2 classes, o 144 mil e a grande multidão. Russell havia predito a volta de Cristo para 1914. Rutherford refez o cálculo e anunciou a volta para 1918, porém faleceu em 1916. Rutherford predisse o retorno do Senhor para 1925. Para isso, as Testemunhas de Jeová construíram uma mansão chamada Casa dos Príncipes para hospedar os patriarcas, mas enquanto eles não vinham, Rutherford mudou-se para lá. Evidentemente, Cristo não voltou em 1925. Sob a liderança de Rutherford, a sede da seita mudou-se para Nova York, onde foi desenvolvido uma espécie de governo teocrático, de onde emana o poder, as decisões e o controle da seita. Rutherford
esteve preso vários meses durante o período da Primeira Guerra Mundial, acusado de atividades anti-americanas, o que naturalmente acirrou o ódio que Rutherford e seus seguidores tinham das organizações políticas e governamentais que chamam de organização satânica. Nathan Knorr, aos 16 anos de idade, desviou-se da Igreja Reformada e ingressou na Torre de Vigia. Sob sua presidência, a seita experimentou grande crescimento, passando de 115 mil aderentes para mais de 2 milhões em 207 nações. Fundador da escola bíblica Gileade, seguiu os passos de Russell e Rutherford e sob seu comando a seita praticou férrea oposição ao cristianismo. Na sua administração foi fabricada a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Frederick Franz, junto com Knorr, foi um dos 5 tradutores da tradução do Novo Mundo. Num julgamento na Escócia, foi dado a Franz o texto hebraico de Gênesis 2:4 para que traduzisse. Franz confessou que não poderia traduzir, pois não conhecia o idioma. O mesmo ano antes aconteceu com Russell, que alegava conhecer os idiomas bíblicos que não conhecia as línguas originais. Franz liderou os Testemunhas de Jeová até 1992. Milton George Hansel liderou as Testemunhas de Jeová até 2000, sendo sucedido na liderança do movimento de Don Adams. As Testemunhas de Jeová no Brasil. Segundo o Anuário dos Testemunhas de Jeová de 1974, os ensinos das Testemunhas de Jeová chegaram ao Brasil através de marinheiros que tiveram contato com o Russelino nos Estados Unidos. Por volta de 1920, em 1922, foi enviado o primeiro representante da seita. A seita enfrentou dificuldades com as autoridades brasileiras, sendo proscrita na década de 1940. Em 1957, o presidente Juscelino Kubitschek arquivou o processo contra os Testemunhas de Jeová. O Brasil ocupa o 3º lugar em número de Testemunhas de Jeová, perdendo apenas para os Estados Unidos e o México. Do seu gigantesco parque gráfico em Cesário Lanche, em São Paulo, as literaturas da seita são espalhadas pelo Brasil. A estrutura das Testemunhas de Jeová. O corpo governante administra a seita. Na edição da Sentinela de 1971, é apresentada uma apresentação gráfica com Deus Jeová no topo, Jesus Cristo abaixo dele e o corpo dirigente abaixo de Jesus. Estes dirigentes são chamados de classe de servos fiéis e prudentes, e toda a direção terrena está subordinada a eles. O fluxograma ou representação gráfica tem os anciãos da congregação e os servos ministeriais diretamente sobre o corpo dirigente. W. Channel, ex-testemunha de Jeová, diz que as testemunhas ficam sob constantes pressões e com medo moral dos seus líderes. Por exemplo, se não venderem suficiente literatura, serão rebaixados à classe de maus servos e servos inúteis. As doutrinas das Testemunhas de Jeová e sua refutação. Jesus Cristo. Para as Testemunhas de Jeová, Jesus Cristo era um Deus, uma criatura e não o Deus Todo-Poderoso. Negam a encarnação e a dupla natureza do Salvador. Rejeitam o poder de Cristo de expiar nossos pecados, a ressurreição corporal de Cristo, bem como sua vinda visível. A Bíblia afirma que Cristo é Deus, pré-existente, Criador de todas as coisas, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor de todos, o Senhor da igreja, perdoador de pecados, onipotente, onipresente e onisciente. A Trindade. Os Testemunhas de Jeová ensinam que a doutrina da Trindade
é de origem pagã. Está escrito no livro Seja Deus verdadeiro, que Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Dizem que o termo Trindade não é bíblico. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas a doutrina encontrada ao longo de todo o seu texto. Tertuliano foi o primeiro cristão a usar esse termo, mas que dominar algo não é o mesmo que inventá-lo. A verdade não se inventa, se descobre. Encontramos a verdade da Trindade em toda a Bíblia. Veja, criação do homem, conclusão divina sobre o homem, confusão das línguas em Babel, vocação de Isaías, batismo de Jesus, grande comissão, distribuição dos dons espirituais, bênção apostólica. Em ambos os testamentos, títulos divinos são aplicados a 3 pessoas: Deus Pai, eu sou o Senhor teu Deus. Deus Filho, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Deus Espírito Santo, porque Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Espírito Santo. Para os testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Então, eles acreditam que o Espírito Santo ele é uma influência. Então, portanto, não é pessoal, é impessoal. Eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa real, sempre quando fala dele, usa o pronome pessoal, como em João 16, e como pessoa. O Espírito Santo fala, chama, ensina, se entristece, tem vontade, intercede. É Deus, pois possui os atributos divinos, é eterno, onipresente, onisciente, onipotente, é criador, regenera e ressuscita. Imortalidade de alma e penas eternas. Como os adventistas, os testemunhas de Jeová creem que a alma deixa de existir até a ressurreição. A Bíblia faz referência a 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Sobre o inferno, a Bíblia diz que ele é um lugar de castigo eterno, um lugar de trevas, de sofrimento eterno, de tormento. O vocábulo inferno possui significados nas escrituras que variam de acordo com o texto em que é citado. Há 4 vocábulos na Bíblia que são traduzidos por inferno: Sheol, ou além, o mundo dos mortos. Hades, correspondente grego para o hebraico Sheol, faz alusão ao lugar das almas que partiram deste mundo. Geena, vocábulo que denota um lugar de suplício eterno. Tártaro, lugar mais profundo e terrível do abismo em Hades, significa perdição eterna. Então, sobre esse assunto, diz Raimundo de Oliveira, nenhuma dessas palavras significa sepultura. A palavra hebraica para sepultar é keber e a grega é minemeion. É verdade que a palavra hebraica Sheol algumas vezes está traduzida como sepultura em algumas de nossas Bíblias em português, mas isso se dá por força de uma tradução equivocada. Os testemunhas de Jeová afirmam que Cristo voltou em 1914, o tempo do fim dos gentios, e em 1918 veio para o seu templo, que são os 144 mil que constituem a igreja. Em 1918, Jesus ressuscitou seu pequeno rebanho. A escatologia dos testemunhas de Jeová mostra o quão errônea é a doutrina da seita. Vamos aos fatos como realmente se darão, segundo as Escrituras. O arrebatamento da igreja, o comparecimento dos crentes perante o tribunal de Cristo e a grande tribulação na terra, a batalha do Armagedon, manifestação em glória de Cristo com seus santos, julgamento das nações, prisão de Satanás por 1000 anos, inauguração do reinado milenal de Cristo, prisão, soltura e derrota final de Satanás, juízo do grande trono branco e novos céus e nova terra. Sobre a transfusão de sangue.
baseados em textos bíblicos que não refletem a proibição de transfusão e sim de o comer sangue. Os testemunhas de Jeová não admitem receber sangue, alegam que o sangue é a alma e não podemos passar ou receber a alma de outra pessoa. A palavra alma vem do hebraico nephesh e do grego psiché e possui 5 significados: alma como sangue, alma como pessoa, como vida, como coração e alma como alma, isto é, o centro da vida moral do homem. Governo civil. Os testemunhas de Jeová recusam-se a fazer o serviço militar, pois isso seria idolatria. Recusam-se a votar e não aceitam cargos públicos. Dizem que o governo, o comércio e a religião são meios que o diabo dispõe para dominar o mundo. Jesus ordenou: dai a César o que é de César, e mandou que Pedro pagasse o imposto. Paulo orientou os crentes sobre os relacionamentos que os salvos devem ter com o governo e salientou que é ministro de Deus e pedia que o povo de Deus orasse pelos seus governantes. Então, queridos, chegamos ao final de mais uma seita estudada aqui na nossa série, uma seita onde nós observamos as contradições em que nós entendemos e as revelações que nós entendemos da palavra de Deus, né, com o que é ensinado nesta seita, né? Então vocês viram aí aprofundadamente a história e como eles pensam e reagem através dos fatos bíblicos. Se esse vídeo foi importante para você, se de alguma forma eu te ajudei a conhecer e se aprofundar mais sobre as seitas, eu te peço que você se inscreva aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu curtir, que é muito importante para mim. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família e até a nossa próxima seita. Que Deus te abençoe.